Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho dar continuidade ao tema do vídeo anterior, que era sobre magia enoquiana, né? Muitas pessoas entraram em contato aí nos comentários, né, tecendo os seus comentários a respeito, pessoas que praticam parcialmente o sistema. A primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada à magia enoquiana, sem que ninguém tivesse mencionado a respeito desse sistema, foi quando eu tive contato com os rituais que são trazidos pela Ordem da Aurora Dourada, né? A Ordem Hermética da Aurora Dourada, a Golden Dawn. Estão inseridos ali dentro de alguns de seus rituais alguns trechos de frases na língua enoquiana. Então você pega ali o ritual menor e maior do hexagrama, você vai ver ali algumas pronúncias que são em enoquiano. Eu não cheguei a praticar esses rituais. A princípio, né, como eu já falei disso aqui anteriormente, eu tinha ali uma certa ressalva em praticar alguns rituais, entendendo que talvez se eu fugisse daquilo que fazia a base do meu entendimento do que é bom ou mal, sim, eu sei que é uma visão maniqueísta, mas era a base do entendimento que eu trazia e que em certa medida eu ainda trago, eu não vi com bons olhos meter a cara em práticas totalmente desconhecidas sem um mínimo de conhecimento a respeito daquilo ali. Né? A gente vê aí nesses rituais do hexagrama maior e menor, essas pronúncias do enoquiano, e muita gente que pega esses vestígios, né, da Golden Dawn que ficaram esparramados pela internet afora, às vezes pega isso e pratica sem nem ao menos saber do que se trata. Né? Eu, ao contrário, li bastante, tentei entender o máximo possível e só me coloquei em prática, né, só pus na prática aquilo que eu tinha lido depois de ter alcançado um certo entendimento. O Edward Kelly, né, apesar dele saber ali os seus meios de burlar o sistema, de usar desses meios para burlar o sistema, ele não era nenhum gênio à frente de seu tempo e não era capaz assim de enganar o John Dee como a gente pensa, não. O John Dee era um cara inteligente, sim. Apesar de ele ter ali a sua beatitude, né, os seus conceitos, o seu entendimento de moralidade, que muita gente pensa que pelo fato de alguém adotar essas práticas de moralidade no dia a dia, no seu cotidiano, isso passar uma ideia de que é uma pessoa ingênua, uma pessoa bobinha, isso não tem nada a ver. Isso é uma questão de princípios. O Edward Kelly, ele era uma pessoa comum que queria melhorar de vida. Ponto. Termina aí. E o John Dee era um cara muito sagaz, muito perspicaz, muito inteligente, sim. Tanto que ele era o estrategista da rainha da Inglaterra. E quando era necessário que ele colocasse em prática essa estratégia, né, que ele tinha como dom para poder trazer benefícios para a esquadra marítima, era ele que era convocado. Ia lá e colocava esse dom à disposição da rainha. E graças a ele, né, essa esquadra marítima da Inglaterra teve ali as suas batalhas vencidas, né, graças aos planos estratégicos elaborados por John Dee. Então ele não era nenhum bobalhão, como se alguns tentam pintar aí, que caiu nas mãos de um cara sagaz e espertalhão, que seria o Edward Kelly. A coisa não é bem assim. Né? A gente tem que tirar um pouco aí essa estereotipização que a gente coloca em cima de quem segue preceitos morais dentro de um conjunto de dogmas, né, como era o caso do John Dee. Assim, no meu entendimento, eles caíram foi por causa esse desejo egóico que ambos tinham em alcançar as suas realizações, né? Cada um tinha suas realizações desejadas. Em algum momento eles deram brecha para isso. Né? Aquele anjo que se manifesta muitas vezes como uma mulher, né? Primeiro era como uma menina, né? Uma moça, e fala com eles muitas vezes, em um determinado momento se manifesta com a mesma aparência, mas é claro que não era um anjo, possivelmente não era nem o mesmo espírito. A gente vê que o primeiro anjo que entrou em contato com eles tentando enganá-los, depois ele é banido pelo anjo original, né? Aquele que se apresentou dizendo ser Uriel, depois vem o Uriel verdadeiro e despacha aquele impostor que aparece primeiro. Então, assim, quando a gente entra em contato com o mundo espiritual, a gente está sujeito
a entrar em contato com energias de polaridade negativa e positiva. O fato da gente dirigir as orações às esferas superiores não quer dizer que elas não vão ser interceptadas, que não quer dizer que nós não vamos sofrer algum tipo de influência, de sugestão de energias de polaridade negativa. Eles estão no nosso entorno. A gente habita o plano da matéria. É o plano das energias densas. E aqui é a forma mais densa desse plano, é a nossa forma corpórea. As outras energias mais sutis estão no entorno. Então, o fato da gente tentar entrar em contato com as esferas espirituais, imediatamente vai entrar em contato com outras também, né? Agora, o nível de influência que nós vamos receber, isso já diz respeito a uma questão individual. Isso vai de cada um. Então, quando eles abrem brecha, né, dando ouvidos a algo tão absurdo, que é aquela proposta de swing, fica na cara que aquilo ali não era algo vindo de esferas positivas. Tanto que, na visão dele, o Edward Kelly, a princípio, o Donald Tyson cita que ele começou a se manter um pouco mais distante, não queria mais fazer as práticas de recepção daquelas informações do sistema, e naquele determinado momento que ele estava mais distante, mais dedicado às suas alquimias, em um determinado momento o Edward Kelly confessa para o John Dee, ele fala, olha, eu não estou muito interessado em continuar isso, porque apareceu aquela mulher, né, aquele anjo, naquela forma daquela mulher, e foi dessa e dessa maneira, né, que a gente sabe que fala lá nos livros, que ela apareceu nua, tanto que ele questiona, eu estou vendo as suas vergonhas, né, e estava rodeado de espíritos impuros, porque eles estavam sujos, estavam imundos. Essa era a descrição da visão dele. E ela fala que, vem trazer uma nova doutrina, vocês vão ter que trocar as esposas, que não sei o que e tal, e vem com aquele papo furado, né? E o Edward Kelly, a princípio, ele fica meio chocado com aquilo, e por isso ele já não fica mais interessado em dar continuidade. Então, durante muito tempo, ele sustenta, né? Muitas vezes ele pede desculpas, ele sustenta ali a sua desconfiança com relação à natureza desses espíritos. Então, assim, quando esse espírito se manifesta e apresenta essa proposta, né, mesmo diante daquela visão ali tão estranha, que foge absolutamente daquele conceito de moral que os dois traziam, né, em sua formação, eles deveriam ter questionado isso desde o princípio, né? Mas o desejo, né, a ambição deles de dar continuidade nessa recepção do sistema, eles deveriam ter tomado talvez a decisão de tentar fazer as suas orações, as suas buscas, né, na espiritualidade ali com relação a isso que estava sendo apresentado, expulsando aquele tipo de sugestão e trazendo de Deus aquilo que deveria ser entregue definitivamente. O Donald Tyson entende também que seria muita ingenuidade de qualquer praticante de magia, seja ela enoquiana ou não, que entender que aquele sistema que foi entregue ali tinha um propósito de beneficiar a humanidade. O Donald Tyson, né, ele cita, e eu até concordo com ele nisso daí, os anjos enoquianos apresentaram aquilo com um propósito elevado. E esse propósito diz respeito à natureza deles, né? Eles são citados como sendo os anjos que estão envolvidos na história que diz respeito ao Apocalipse, que seria essa transição violenta que há de ocorrer na mudança desse sistema vigente para um sistema novo, né? Esse novo Aeon. Então, assim, esses anjos não estão aí para passar a mão na cabeça da humanidade. Não é essa a ideia, né? Eles vieram transmitir esse sistema, segundo essa visão do Donald Tyson trazida ali na sua obra, para que em algum momento a humanidade se utilize desse sistema e muito provavelmente, da mesma forma que os dois sucumbiram aos seus desejos egóicos, os praticantes também venham a agir da mesma forma e, de alguma maneira, usem o sistema para desencadear esse processo apocalíptico. Isso é o que ele traz ali no seu conceito, né, a respeito do propósito dos anjos entregarem o sistema enoquiano. Então eu concordo com o Donald Tyson no seguinte: o Edward Kelly, ao contrário do que muita gente pensa, né, até alguns já apresentaram isso aí nos comentários, o Edward Kelly ele não tinha toda essa sagacidade, essa genialidade a ponto de apresentar um sistema de tamanha complexidade, né, todo desorganizado, que foi sendo colocado em ordem aos poucos, né? Ele, né, tem muita coisa ali que era impossível humanamente
ter sido decorada para ser depois repetida, né? E ao longo do processo ali de recepção do sistema, ele teria que ter decorado muita coisa. E ele não tinha nem tempo para isso. Ele morava junto com o John Dee. E se ele fosse decorar isso, fazer algum processo de decoreba disso daí, né? O John Dee ia ver. Não tinha nem como fazer isso. Isso aí é uma hipótese descartada. O que eu vejo, né, é que, apesar de haver ali uma certa manipulação dos anjos para eles atenderem a tudo que era apresentado, de ir a determinados países, né, falar com os regentes daqueles países, apesar dessa manipulação, o que eu vejo é que todo sistema que é apresentado à humanidade, ele tem ali um propósito de servir como ferramenta. Ainda que as esferas, né, que atuem como as egrégoras que atuam nesses sistemas, talvez possam ter outros propósitos, né? Mas o ser humano é que vai ditar qual polaridade é que vai atuar através dessa ferramenta, positiva ou negativa. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.